presidente do Senado, Davi Alcolumbre, criticou ontem a decisão monocrática de ministro Gilmar Mendes do STF, que restringe a possibilidade de pedidos de impeachment contra ministros da Corte. Em discurso no plenário da Casa, Alcolumbre afirmou que recebeu o teor da liminar, abre aspas, com muita preocupação, fecha aspas. Ele disse que o Supremo deve demonstrar respeito, genuíno, inequívoco e permanente. Isso, claro, o respeito ao parlamento. Vamos ouvir a fala do Alcolumbre. Se é verdade que esta casa e a sua presidência nutrem profundo respeito institucional ao Supremo Tribunal Federal, também é que, nesta relação, haja reciprocidade efetiva e que seja igualmente genuíno, inequívoco e permanente o respeito do judiciário ao poder legislativo brasileiro. Começo contigo, eterno xerife Pavinato. A preocupação reflete alguma coisa? Resolve alguma coisa ter preocupação? Não imagina, resolve nada, absolutamente nada. Porque se tem alguém que pode tomar alguma atitude, é ele. A preocupação, ela é o primeiro passo interno. Mas ele tem que ser um homem de ação. Você sabe que o Gilmar Mendes falou agora, pouco antes da 1h da tarde, ele disse a seguinte pérola, Marcília. Ele falou que a lei já caducou. Que a lei de 1950, que é o caso da lei que regulamenta os crimes, que tipifica os crimes de responsabilidade, que não são crimes penais, são mais crimes políticos, dá o processo e também coloca a pena do crime político como o impeachment. O impeachment é a perda do mandado e a inadequação, né, a inelegibilidade, chame assim, a cassação dos direitos políticos por 8 anos. A pessoa, ela fica sem direitos políticos por 8 anos e perde o cargo que ocupa. E essa lei trata do presidente da República, do vice-presidente da República. Esta lei, ela trata do Procurador-Geral da República. Esta lei, ela trata também dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A lei, na verdade, também fala dos ministros de Estado, os ministros de governo. Mas penso eu que se existe alguma coisa que não cabe da lei de 1950 à Constituição atual, é o impeachment de ministro do Estado. Eu tenho um pensamento de que se o presidente da República, que pode nomear a hora que quiser e também pode remover na hora que quiser um ministro de Estado, se o presidente sabe de um crime político ou de um possível, provável crime político de alguns dos seus ministros de Estado, ele pode removê-lo, ele pode desonerar essa pessoa exonerar do cargo. Então, a partir do momento que o presidente sabe de um provável crime de responsabilidade por um ministro de governo e ele não o exonera, não o manda embora, o presidente assume para si esse crime de responsabilidade e passa então a ser ele e não o ministro de Estado, que pode ser facilmente removido com uma canetada do presidente. Você evita um processo que toma um tempo danado do Congresso, que gera um desgaste na República muito grande. Então, tirando essa parte do ministro de Estado, do ministro de governo, todo o resto da lei foi recepcionada. Agora, vem Gilmar Mendes dizer que a lei de 1950 serviu para regular o impeachment da Constituição de 1946. Aí vem a Constituição de 1988. Ora, o próprio ministro Gilmar Mendes já analisou e deu como constitucional viável, recepcionada quase que por inteiro pela Constituição de 1988, a lei durante o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Aliás, essa lei de 1950, que é a lei do crime de responsabilidade da pena do impeachment, ela passou 2 vezes pelo crivo da constitucionalidade do STF. A primeira foi em 1992, com o impeachment do então presidente Fernando Collor de Mello. A segunda vez, com o impeachment da presidente Dilma Rousseff. E em uma delas, a mais recente, Gilmar Mendes, no ano de 2016,
entendeu aplicável, como todos os outros ministros do STF, a lei de 1950. Então, agora ele vem dizer que a lei caducou? Que sentido faz isso? A Constituição de 1988, em que pesem os remendos das PECs que se proliferam mais do que barata no esgoto, a Constituição de 1988, nas suas linhas mestras, é a mesma em 2016, é a mesma de 1992, é a mesma de hoje, final de 2025, e será a mesma amanhã em 2026. Portanto, é casuísmo, é destruição do Estado, é destruição do direito. O que se está tentando fazer aqui é tirar do poder legislativo, mais especificamente do Senado Federal, o poder de recall que o Senado tem do ministro do STF. Recall por quê? É o Senado que sabatina, aprova ou não aprova o ministro do STF. E é o Senado, a casa competente, para decidir se um ministro do STF cometeu ou não crime de responsabilidade. Isso é feito a partir de um pedido feito por qualquer um do povo. Portanto, se ele tira esse poder, essa competência exclusiva do Senado para admitir, processar e julgar um crime de responsabilidade, ele detona o sistema de freios e contrapesos. E tem mais. Quando ele entrega para o PGR o poder de denunciar um ministro do STF por crime de responsabilidade passível de impeachment, fica a pergunta. E quem é que pede o impeachment do PGR? Ninguém. Porque o mesmo regime que se aplica aos ministros do STF é o regime que se aplica ao Procurador-Geral da República. Logo, eu hei de concluir que o PGR é o único que pode denunciar-se por crime de responsabilidade, o que, além de uma piada, é bizarro, não faz sentido nenhum. Ou ele cancelou, ou o Gilmar Mendes pretende cancelar impeachment de Procurador-Geral da República. Essa é a pergunta que fica. Agora, a mais importante delas, o que fará o Senado Federal? O que fará o Senado Federal? Essa é a pergunta que vale milhões. Você fazia referência a uma fala sobre Gilmar Mendes. O ministro Gilmar Mendes do STF disse hoje de manhã que a lei do impeachment caducou. Ele ainda negou que isso se trate de uma proteção à corte. Vamos ouvir. Aplicar a Constituição. E é isso que nós estamos fazendo, ou entendemos que estamos fazendo, tendo em vista que a lei, de alguma forma, essa lei já caducou. Era de 1950, feita para regulamentar o impeachment no processo da Constituição de 46, ela já passou por várias constituições e agora se coloca a sua discussão face à Constituição de 1988. O pedido da AGU, o senhor estuda uma espécie de ponderação, alguma modulação na decisão do senhor antes do julgamento da próxima semana? Que a AGU pediu para reconsiderar, né? Sim, sem dúvida é livre o pedido e nós vamos considerar e daqui a pouco dar a resposta a isso. Só para ficar claro, ministro, o senhor fala daqui a pouco, a gente pode aguardar uma nova decisão do senhor antes do julgamento no plenário do Senado? Daqui a pouco. Agora, André Marsiglia, quando a gente avalia o objetivo dessa liminar, segundo Gilmar Mendes, é que tem muitos pedidos de impeachment no Senado. São 81 pedidos, parece. Não seria oportuno, em lugar de ouvirmos um monte de coletivas de imprensa, um monte de deputados e senadores juntos? Eu vi um vídeo de Nicolás Ferreira um pouquinho mais para cima e todo o resto dos congressistas aí dando apoio. O próprio presidente do Senado, Alcolumbre, indicando que estão com muita preocupação. Entrar com o pedido de impeachment, solta todos os pedidos de impeachment juntos, manda detonar e dizendo, gente, aqui quem manda sou eu. Ou ele, e me desculpa que vou concluir, ou ele tem alguma pasta lá no STF que se ele fizer isso pode dizer, Alcolumbre, tá aqui, mesmo que você quer comprar essa briga, Alcolumbre, é isso mesmo?
O Alcolumbre não quer comprar essa briga. O Alcolumbre, a fala dele mostra que, aliás, uma nota lida, né? E inclusive, sei lá por quem foi escrita, né? Estou pressupondo que foi por ele mesmo. Então, não acho. O Alcolumbre é parceiro do STF, mas ele saiu humilhado dessa história e parece que ele topou sair humilhado pela nota que ele deu. Falou manso com o STF, falou manso com o Gilmar, embora tenha falado grosso com o Lula dias atrás, quando fez nota oficial e disse que não aceitava isso, não aceitava aquilo, mas na hora de que o adversário virou Gilmar, aí ele disse que ele está extremamente preocupado, que medidas serão tomadas, ele vai pensar nisso e vai pensar naquilo, e quem pensa muito não faz nada, como a gente sabe. Então, não virá nada por parte do Alcolumbre. E a oposição precisa pensar em algo mais do que ficar fazendo o jogo jurídico, porque o jogo jurídico vai acabar na mão do Gilmar. O Gilmar agora vai ser prevento para qualquer coisa que trate desse assunto. Então vai cair na mão dele. Amanhã está o Lindeberg e a bancada feminista do PSOL ajuizando qualquer ação contra qualquer coisa que se faça, vai cair na mão do Gilmar e o Gilmar vai julgar inconstitucional tudo que for feito. Não importa o que for feito, e não importa também se pode ou não julgar inconstitucional, porque tudo pode hoje em dia nas mãos do STF. O próprio Gilmar Mendes, na decisão dele de 70 páginas, chatíssima de se ler, como todas, ele diz ali nas entrelinhas que ele acredita, inclusive, que qualquer medida contra a decisão dele é uma medida que viola a separação dos poderes. Quer dizer, ele está violando a separação dos poderes e dizendo que os outros é que violarão se algo for feito contra a decisão dele. Então, quer dizer, ele já antecipa a autoblindagem da decisão liminar monocrática dele. Olha o estado em que nós estamos. Então, é muito difícil pensar que dentro desse jogo jurídico o Congresso vai se mover bem. O Congresso tem que se mover dentro do jogo político. E o que seria o jogo político? Você vai lá e faz uma PEC? Ótimo. Mas e o dia seguinte? Claro. O dia seguinte da PEC, você vai juntar gente na rua? O dia seguinte da PEC, você está batendo no gabinete do ministro? O dia seguinte da PEC, você está enchendo a paciência do Alcolumbre para dizer, ó, se não fizer alguma coisa em nome da instituição, a gente vai te fritar, Alcolumbre. Bom, aí precisa ter uma oposição fortalecida para fazer isso. E até talvez alguns parlamentares que entendam que essa é uma causa suprapartidária, até supra-ideológica. É a instituição que está em jogo. A gente já cansou por incrível que pareça, é um pedido de solidariedade. Pois de um partido político. Do Paulinho da Força. Do Paulinho da Força. E de uma associação de juízes. De que eu acho que é a AMB... A AMB, a Associação dos Magistrados Brasileiros. Do Brasil. Quer dizer, você vê que não é o STF isolado nesse desejo. Então, há um ponto aqui que deveria estar preocupando a todo mundo, não só a direita. Então, ou impeachment. Pauta agora, é isso, Gilmar? Então a gente vai pautar o seu impeachment hoje. E aí? Isso. E aí, a partir daí, tem que confrontar-se com o STF e criar uma discussão que é saudável para a democracia. A gente acha aqui no Brasil que confronto é um troço. Não posso ter confronto. Confronto é saudável, é do confronto que nasce a harmonia. A harmonia não é consequência do silêncio. A harmonia constitucional é decorrente do confronto. Mas parece que não há fôlego e nem instrumentos necessários, seja na oposição, seja no Senado, para isso, ou pelo menos nessa legislatura. O problema é que para a próxima legislatura, talvez seja tarde. Talvez a herança que essa legislatura do Senado deixe para a próxima seja um Senado inexistente, um Senado oco, um Senado vazio, um Senado eunuco, um Senado estéril, um Senado, vou parar por aqui, pode seguir, não ter outros problemas. Mas é isso, um Senado capão. É isso que me parece que vai ser deixado para a próxima legislatura. O Senado Rainha da Inglaterra, né? Como eles gostam de falar. Rainha da Inglaterra. E outra coisa, Marcília, o Gilmar não pode dar entrevista de um caso que ele está julgando. Isso é ilegal, isso é uma violação da lei orgânica da magistratura nacional. Mas para vir é mais um. O que muda? Não, e vem dizer que a lei tá caduca. Olha, assim, sinceramente, se lei velha é caduca, então a lei que permite, ou ministros velhos também podem estar caducos. O Código Penal é de 1940. Caducou o Código Penal? E não só, você tem na Constituição, que é de 88, para ninguém dizer que é de 50, como essa lei, lá está o artigo 52, inciso 2º, ele diz claramente o quê? Que é de competência privativa do Senado
processar, julgar e processar ministros do STF. Quando ele disse que é de competência privativa do Senado tratar dos casos de julgamentos e processamentos de ministros, ele também está querendo dizer que é de competência do Senado montar as regras para isso. Mexer nas regras para isso. Portanto, não cabe ao ministro Gilmar, se a lei está caduca ou não está caduca, tratar desse tema. Quem deveria estar tratando desse tema é o Congresso. Quando uma lei caduca, não é o Gilmar que se chamam, é o Congresso que resolve.